Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Não é bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir? Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leves quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista, né? Eu já estava no seminário. E eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem. Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você, onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro, ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né? O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenho uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi, algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo e vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né? Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputar a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso. Infecção, se você não cuida na hora certa, ixi, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Ácido e Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria, né? Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que eu via. Mas nós também adoecemos aqui dentro. Quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. E não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio. Tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo, busca todos os recursos que tem, busca ajuda, conversa, dialoga e vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê?
está diretamente ligada a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquilo em nós já até morreram, nunca mais vimos aquela pessoa, e mesmo assim ela continua infeccionando a nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém, quando você fala para alguém, isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas, sabe qual é? É o diálogo. Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico, né? Se a gente vivesse um pouquinho, todos os dias, de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando, a gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também, faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro, a gente já começou a resolver o problema. Que às vezes a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos, não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora, é preciso desabafar, é preciso chorar. Chorar faz bem demais. Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. E é bom que já ajuda a lavar tudo também. Economiza água, né? Mas você precisa desabafar. Chega de ficar aguardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo. Você também tem o direito de dizer que você tem problema. Que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem, gente. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo, que nós estamos sempre, né? Sempre não precisa ser assim não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais, às vezes ocupam tanto a vida das pessoas? Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que com as pessoas que eu conheço eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual, isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar, que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha, e que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda, para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa que depois de um determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros. Mas uma chegada verdadeira. Aquela que vem para nos aliviar. Então, partilhe. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco. Em cada pensamento, surge uma oportunidade de compreendermos a intricada tapeçaria espiritual que nos envolve. Este momento é um convite para contemplar a beleza do divino, nutrindo a alma
com sabedoria e discernimento. Que estas palavras sirvam como faróis, guiando-nos na busca por uma conexão mais profunda com o sagrado. Padre Fábio, que posição tomar quando a gente perdoa várias vezes, e a pessoa não melhora? Continua fazendo a mesma coisa, agindo de maneira tão hostil. Minha filha, a dinâmica do perdão, ela sempre... Primeiro, a gente não tem que contar quantas vezes a gente perdoa. A gente sempre vai perdoar por um motivo muito óbvio. A pessoa tem um valor para a gente. O maior desafio do perdão é quando você percebe que, ao não dar um jeito e continuar fazendo as coisas erradas, você precisa ter atitudes que possam conscientizar essa pessoa do mal que ela comete, com ela e com os outros, né? Então, perdoar não é só dizer eu perdoo você. É uma atitude também que precisa abranger um pouco mais, que precisa refletir a vida. Porque o perdão não é uma atitude mágica. Não é uma regra simples de ser vivida, porque ela tem toda uma dinâmica existencial. A regra do perdão passa o tempo todo pela análise da vida que nós estamos vivendo, daquilo que estamos fazendo para machucar, para ofender, né? E aí, muitas vezes, o que a gente precisa é ser um pouco mais duros no momento em que a gente perdoa, colocando também algumas regras. Olha, desculpa, você me machucou nisso, naquilo. Eu gostaria de estabelecer esse limite, porque eu não quero mais, não lhe darei mais o direito de me magoar dessa forma. E o outro tem que entender que a sua palavra é verdadeira, que você também não pode colocar essa regra e não dar autoridade para essa regra, né? Muitas pessoas não mudam com a gente porque a gente não muda também na maneira como nós exigimos esse respeito. Agora, o perdão, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes eu tiver motivos para isso? O que eu mais temo é que às vezes a relação vai se desgastando tanto que a gente perca o amor que tem um pelo outro. E ao perder o amor, ao perder o respeito, a gente perde a vontade de perdoar. Então o grande desafio é esse. E você que está pisando na bola demais com alguém, cuidado. Ainda essa semana no avião, um jovem entregou um bilhetinho para mim, e na hora que eu li, ele estava dizendo assim que ele estava muito triste porque ele tinha perdido a namorada dele. E aí ele confessou por que perdeu a namorada. Então ele dizia assim: padre, eu pisei muito na bola com ela e ela se cansou disso. E eu agora estou lutando para recuperar, mas não está fácil. Então veja bem, aqui nesse caso, alguém tomou consciência de que estava pisando na bola, de que não estava agindo corretamente, não estava sendo fiel, não sei que tipo de fidelidade era, né? Porque às vezes nós somos infiéis de outras formas, não é só traindo o outro, né? Infiéis às vezes na própria maneira como compreendemos o outro. E aí ele estava chateado com ele mesmo, precisando restabelecer dentro dele o sentimento de perda. Ele precisava admitir que perdeu e restabelecer dentro dele um sentimento de esperança de que poderia reconquistar a menina. Só que agora ele estava sofrendo as consequências de não ter sido capaz de dar valor no perdão que ela tantas vezes concedeu a ele. Então são duas dinâmicas diferentes. A dinâmica de quem concede o perdão é fazer de tudo para manter vivo o amor que tem dentro do coração. Porque se o outro continuar errando, a gente vai ter que ter reservas de amor para continuar ajudando. Agora, do outro lado, o que está recebendo o perdão, o que está sendo beneficiado pela misericórdia, precisa também tomar um posicionamento, né? A gente não pode ficar agora relaxado, acostumado, o outro me perdoa, então eu vou fazer tudo sempre errado. Não. Até mesmo é uma forma de comprometer-se com o amor que você recebe. Amar implica obrigações, né? E ser amado também implica obrigações. Se eu sei que aquela pessoa me ama, que ela tem um respeito por mim, que ela tem um carinho por mim, isso tem que modificar o jeito como eu a interpreto, o jeito como eu lido com ela. Eu tenho que ter mais tato para não deixar a minha pior parte prevalecer.
E esse é um trabalho de todo dia, minha gente. É um trabalho de toda hora, porque conviver não é fácil. Nós sabemos que a dinâmica do perdão é muito necessária à vida humana, é porque nós somos frágeis e nós cometemos muitos erros. Nós não conseguimos fazer o bem, São Paulo já dizia isso, não conseguimos fazer o bem que a gente quer fazer, e muitas vezes fazemos o mal. Agora, o que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que ter sempre diante de nós que a experiência humana, por mais dolorosa que ela seja, ela sempre vale a pena. Nós não podemos desanimar da vida. Precisamos ter sempre essa coragem de reinventar todos os dias os nossos significados, os nossos motivos, né? Olhar para essas pessoas que nós amamos e renovar o nosso compromisso com elas. Os nossos amigos, você que é casado, você que tem namorada, renovar os nossos compromissos com os nossos pais. Isso é tão fundamental. A vida de uma família é mais feliz à medida em que as pessoas renovam os seus vínculos. Se você não renova, você corre o risco de cair na mesmice, nessa rotina que muitas vezes estrangula o sentimento, que atrofia, igual o músculo, né? Se você não faz exercícios para o músculo, ele vai atrofiar. O organismo não vai gastar energia com um músculo que não está funcionando. Então você tem 1000 músculos no braço aí, não sei quantos músculos tem. Quantos músculos você tem no braço? Não sabe não, né? Pois é. Vai ficar maior o músculo que você mexe com ele, que você exercita. Por isso que levantar peso faz com que o braço cresça, né? Porque você vai recrutar fibras musculares que antes estavam adormecidas. Então todo mundo tem um potencial para ficar com uma musculatura mais resistente, mais viva, né, digamos assim, mais tonificada. Agora, meu amigo, se você deita no sofá, faz um balde de pipoca, um balde de Fanta e vai assistir a sessão da tarde todo dia, e não está nem aí para os músculos que você precisa pôr para exercitar, para eles ficarem dinâmicos e tonificados a vida inteira, você corre o risco de chegar um momento em que esses músculos estarão fracos, você vai cair com mais facilidade, você vai sentir muitas dores. O amor é a mesma coisa. É um músculo que, se você não exercitar, morre. Morre não, fica escondido lá, dormindo lá, tranquilinho no canto lá. Deixa que as outras fibras trabalhem, né? Eu não acredito que esse seja um objetivo de vida nosso, né? Eu acredito que para a nossa vida ter qualidade, nós temos que descobrir o tempo todo os pequenos gestos que podem fazer essa qualidade acontecer. O amor que nós amamos é feito de pequenos gestos. É uma atenção que nós damos, é um telefonema que nós fazemos, é uma palavra que nós oferecemos, é uma atenção, é um gesto, um presente, uma lembrança, enfim. O amor em família, ele carece o tempo todo desses exercícios que fazem a família ser forte. Da mesma maneira como o exercício fortalece o músculo, o amor fortalece a família. O amor fortalece a relação humana. Amigos serão mais amigos à medida em que se amam mais. Agora, na dinâmica do amor está o perdão. Porque por mais que eu queira acertar, em alguns momentos da minha vida eu vou errar com aquela pessoa. Agora, eu preciso ter consciência de como erro, quando erro e por que erro. E aí vou começar a fazer um trabalho comigo para tentar neutralizar essas situações que me fazem errar. E aí entra a velha questão, que eu não me canso de falar. Autoconhecimento, minha gente. Descubra como é o seu funcionamento. O que te irrita, o que te faz chegar ao limite. E começa a ser disciplinado para poder trabalhar nessas questões. Não se acomode, não. Não deixe se acomodar, assim como muitas vezes se acomoda o músculo do nosso corpo, que já não quer fazer mais nada, que já se entrega à fraqueza. Não, nós vamos ser muito fortes, em todos os sentidos. Nós vamos ter disposição interior para amar, para perdoar, quantas vezes necessárias for. Agora, eu preciso
Eu preciso ter disposição para evitar a mágoa. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós queremos que o outro nos perdoe, mas nós não temos disposição de evitar o que magoa. Aí a gente se justifica: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo é uma frase que só combina com gente morta. Escreve lá no defunto e fala: eu sou assim mesmo. E o defunto tem todo o direito de ser assim mesmo. Ele só vai mudar para pior, ele vai desfazer tudo que está ali. Agora a gente, quantas vezes eu encontro pessoas que ficam se justificando nos seus comportamentos agressivos? Atrás disso. Não mexam comigo porque eu sou assim mesmo. Eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Por favor, mas você não precisa ser a vida inteira assim. Ou você é tão incapaz de lidar com você mesmo, ou você está tão indisposto de lidar com você mesmo. Quem disse que você tem que morrer desse jeito? Não tem que se acomodar. Ou então você não acredita na força de Deus. Eu olho para mim, sabe? Ainda hoje estava falando sobre isso. Eu olho para mim, um menino que eu era, tímido, medroso. Eu continuo tímido hoje, mas eu trago isso sob controle. Porque a minha missão me pede isso. Eu não tenho o direito de ser um padre amordaçado nos meus medos. Senão a minha missão não tem qualidade. Eu não posso dizer: eu sou um padre e não prego, não vou fazer a minha homilia, eu não vou orientar o povo. Eu não tenho direito de fazer isso. Então eu preciso fazer a minha luta pessoal contra as minhas fraquezas e a favor das minhas virtudes. Então veja bem, essa palavra "eu sou assim, não mudo" só serve para quem já morreu. Não admita que você utilize essa expressão para se justificar. Não se justifique dos seus erros. A pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa que não assume que errou e fica justificando o tempo todo para ela mesma e para os outros por que errou. Tudo bem, o perdão está aí para ser dado, para ser oferecido, mas a gente precisa saber que o perdão tem que nos motivar a atitudes concretas de mudanças. Eu preciso cada vez perdoar mais e ter menos necessidade de ser perdoado. Esse é o nosso projeto de vida. Porque quando Deus modifica o nosso coração, Ele nos dá muita disposição para perdoar e nos dá força para a gente oferecer menos motivos para ser. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade. Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Como é que Deus nos cura? Aliás, a melhor forma de curar alguém é amando. O amor tem um poder imenso de entrar no coração da gente, modificar os nossos pensamentos. E depois que modifica os pensamentos, muda naturalmente o que nós sentimos. O que você sente é um fruto do que você pensa. Por isso que São Paulo dizia de maneira tão sábia que a conversão começa na mente. É aqui que nós modificamos o que sentimos. Não dá para modificar o que sente para depois modificar o que pensa. É sempre o contrário, o caminho é outro. Modifica o que você pensa, purifica os seus pensamentos e os seus sentimentos serão naturalmente mais ordenados e harmoniosos. É por isso que as curas que Jesus realizava começavam sempre na mente. Ele olhava para aquela pessoa e restituía nela, dava a ela uma nova forma de se pensar. Sim, Madalena foi assim.
Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada porque ela se pensava de um jeito diferente. Muito diferente da maneira como ela merecia ser pensada. E naturalmente o sentimento que ela tinha por ela mesma era um sentimento de desprezo, de vergonha. E ninguém pode vencer tendo vergonha de si mesmo. Jesus precisava modificar a maneira como ela se pensava. Ela estava aceitando aquela condenação porque ela acreditava que ela era um lixo humano, que ela não merecia nada a não ser aquelas pedras. Era natural para Madalena sentir o desprezo daquele povo e aceitá-lo. Se ela pensasse, não, eu não mereço esse desprezo, aqueles que a desprezavam perderiam a força. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nos ofende vem de fora. Sim, parte da ofensa vem daquele que lhe diz: ah, mas é aqui que ela atinge. Se você não aceita a ofensa, ela não vai lhe machucar. É o pensamento que lhe blinda, que lhe protege de tudo aquilo que pode lhe fazer mal. Se você quiser destruir alguém, é só você colocar nela um pensamento obsessivo contra ela. É só você encher de defeitos o tempo todo. É só você menosprezar o tempo todo desde criança, e ela vai crescer assim, sem nenhum amor, sem nenhum respeito por si. É por isso que essa é a grande armadilha do diabo: colocar um alto desprezo em cada um de nós, viciando-nos, minando a nossa vontade, retirando o nosso amor próprio, porque é assim que ele vence, nos fazendo pensar que não merecemos, que não, e vários outros que não. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai ter sentimentos mais nobres. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai começar a vencer um pouco mais do que tem vencido. Permita que esse mesmo olhar que levantou Madalena levante você também. Sim, porque todos nós somos vítimas dos nossos pensamentos. Nós nos pensamos muito mal. Eu, como padre, minha gente, eu escuto os bastidores da humanidade. E é impressionante como as pessoas se interpretam muito piores do que elas são. Eu não sei em que momento da vida a gente começa a ter um autodesprezo e a gente vai disfarçando isso, vai maquiando, mas ele está ali dentro, matando-nos, retirando-nos o vício, a vida, viciando-nos naquilo que nos destrói. Como é contraditório você ver uma pessoa escolhendo aquilo que lhe mata. Com todo respeito àqueles que fumam, àqueles que bebem, é uma insanidade você jogar para dentro de você uma substância que você sabe que lhe mata, que não favorece em nada o seu organismo, uma fonte de doenças. É impressionante como nós nos habituamos àquilo que nos mata, quando você permite a preguiça tomar conta do seu corpo. Quando você vai ficando cada vez mais sedentário, sem vontade de cuidar de você. Oh, meu Deus! Você é o seu maior patrimônio. Se você não se ama, se você não se cuida, você não vai poder fazer isso com os outros. Em algum momento da vida a gente começou a se desprezar, a gente começou a dar justificativas, tudo porque pensamos assim. E você começou a sentir um sentimento que não lhe favorece. Conversão é a gente modificar os nossos pensamentos para que esses pensamentos comecem a brotar e gerar sentimentos que nos edificam. Eu olho para vocês aqui de cima e vejo um bando de gente igual a mim. Erramos nas mesmas causas, pelas mesmas causas, sofremos pelos mesmos motivos e nos alegramos pelos mesmos. Eu estou aqui há mais ou menos uma meia hora. E vocês já me aplaudiram muitas vezes, desde que eu pisei aqui. Uma manifestação de carinho, de respeito, de reverência àquilo que eu faço,
aquilo que eu sou, aquilo que eu canto, aquilo que eu falo. Eu me sinto muito amado assim. Mas eu olho para você e sinto vontade de lhe fazer a mesma coisa. Eu não sei quando é que você foi aplaudido pela última vez, mas eu olho para você e eu vejo uma pessoa que precisou vencer muitas batalhas para ser quem você é. Uma pessoa que certamente foi muito traída, uma pessoa que já sofreu muito, que sofre com os sentimentos que tem, que sofre porque pensa errado, sofre porque é sozinho. Eu olho para vocês, quantas batalhas vocês passaram nessa vida, que eu não sei. Quantas noites mal dormidas, quantos amores que não deram certo, quantas traições, quantos insucessos. E você está aqui, diante de mim. Da mesma maneira como Madalena estava diante de Jesus, eu também sou Madalena, eu também tenho os mesmos pecados que ela teve. Eu também cometi os mesmos erros. E Jesus um dia olhou nos meus olhos e me fez acreditar que eu era um projeto viável, sim. Eu acredito nisso todos os dias. Você sabe por quê? Porque se eu tive acesso a Deus, não foi porque eu entrei pela porta da frente. Eu, graças a Deus, sempre fiz parte dos excluídos, daqueles que não eram muito acreditados, daqueles que driblaram a segurança e entraram porque sabia que merecia estar ali. É por isso que eu me identifico com os que estão à margem, porque eu sou um deles. E esse Deus que eu conheci através de Jesus nunca deixou um coração à margem. Ele teve um especial apreço pelos que se desprezavam, pelos que não sabiam acertar o caminho. Ah, minha gente, se Jesus olhou assim para tanta gente, por que não pode olhar para mim e para você? Volto a dizer, da mesma maneira como você me aplaude, eu gostaria de hoje também aplaudir você. Pela vida que você já viveu, pelos fracassos que você já viveu, pelas vitórias que você já experimentou e pelo direito que você tem de estar aqui dizendo que tudo é dele, o que você acertou e o que você errou, e tudo vai. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é a necessidade que você tem, mas numa coisa nós somos todos iguais nessa noite. Todos nós precisamos nos pensar um pouco melhor. Você tem muitos pessimismos em relação a você, e isso lhe impede de ir adiante. Você se despreza demais, tem uma facilidade imensa em colocar os seus fracassos na parede e eu ficar olhando para ele todos os dias. Permita que o Senhor hoje cure os seus pensamentos. E você ficando menos pessimista, você vai começar a acreditar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu redor. Permita que hoje o olhar de Jesus arranque o seu pessimismo, o seu autodesprezo. Você precisa se amar. Você é tão bonitinho, tão bonitinha. Deus caprichou tanto em você. Ficou meio barrigudinho com o tempo, mas não tem problema. O amor dele não passa por isso. Essa barriga você perde se quiser. Tem jeito de perder a barriga. O problema é o caráter. É o caráter que faz a diferença em nós. Você é especial. Eu sei que você já errou muito, todos nós. Não se sinta pior. Se você pudesse ouvir as pessoas como eu escuto, você vai entender que somos todos iguais. Eu tenho 16 anos de padre, eu nunca escutei um pecado diferente. São todos iguais. É por isso que nós cristãos não podemos nunca alimentar essa bobagem que a gente é melhor que os outros. Não. Ainda agora há pouco eu estava dando uma entrevista e falou: padre, como é que o senhor entende um carnaval com músicas religiosas? Eu falei: meu filho,
Eu tenho tanto respeito pela alegria dos outros. Tenho tanto respeito pela alegria verdadeira. E não me iludo. Às vezes na Marquês de Sapucaí tem gente muito mais honesta do que nas minhas sacristias. Muito mais gente cristã do que dentro da igreja. Quem sou eu para julgar a alegria do outro? Não. Não. Eu quero saber do que eu faço com a minha vida. Isso sim me diz respeito. Lá em Belo Horizonte tinha uma plaquinha que eu achei ótima. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Não é fantástico isso? A gente começar a cuidar um pouco mais da nossa vida e deixar o outro fazer as escolhas que ele está fazendo. E a gente amparar na hora que precisa, estar ao lado. Ah, você já se desprezou demais pelos erros que você cometeu. Para com isso. Você é muito mais que seus erros. Não é justo com você parar a sua vida, parar a sua capacidade de amar, porque algumas coisas não deram certo. Então permita que hoje Jesus realize esse milagre. Um milagre de carnaval. Retira a sua fantasia e lhe coloca numa realidade muito melhor que a que você viveu até agora. Você merece. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Dá esse recadinho para ele. Fala assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último verão, se bem que é verão o ano inteiro. Eu sei o que você fez no último inferno. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Agora olha bem nos olhos dessa pessoa e diz assim: Deus ainda não desistiu de você. E não pretende desistir. Cria vergonha nessa cara. Anime-se, porque a vida está apenas começando. Está dizendo agora que o milagre que Deus realiza em nós é curar os nossos pensamentos. E nada melhor para curar os pensamentos que viver rodeado de pessoas que nos amam. Um bom amigo, um bom pai, um bom irmão, não importa qual seja o vínculo, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, bom namorado, boa namorada, que lhe faça pensar diferente. Bom padres também. Alguém que interfira na maneira como você se pensa. Sabe aquela pessoa que passa um sabão na sua cara quando de vez em quando você está precisando? Cria vergonha, mulher. Para de andar atrás dele. Ele não quer saber de você. Que devolve a sua autoestima, né? Termina esse namoro. Isso não é namoro, isso é sequestro. Você merece coisa melhor. Você tem alguém que você ama aqui hoje, que representa um pouco dessa cura que Deus realiza na sua vida? Eu estou vendo alguns andam igual o bando de Mandruvá, né? Aí isso é bom demais. Quando a gente vem e a gente sabe que nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, é só você pensar assim: é meu amigo se me faz ser amigo de Jesus. Se faz essa ponte comigo, é meu amigo de verdade. Briga de vez em quando também, não briga? Não tem jeito, né? Convivência com ela é difícil demais. Mas não abre mão dela, né? Isso aqui é o amor, minha gente. O amor não é ajuntar gente perfeita. Não. O amor é ajuntar gente que se perdoa. Isso sim é amar. Isso sim é ser amado. Não é a gente ser perfeito, não. É a gente ser amigo do perdão. Então, ergue os braços para o céu comigo, para receber essa bênção nessa noite de transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós a bênção que nos transforma, que nos edifica, que coloca no nosso coração serenidade,
nos nossos pensamentos harmonia, que expulsa de nós tudo que possa ser opressor, maligno. A bênção que santifica, deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade. Em meio à quietude do Espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação.
Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa. Deus eterno, enquanto nos preparamos para ver este vídeo, pedimos tua orientação e iluminação, que cada palavra proferida seja um reflexo da tua verdade e amor. Capacita-nos a compreender profundamente os ensinamentos que serão compartilhados e a aplicá-los em nossas vidas. Que esta mensagem seja uma fonte de inspiração, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças. Amém. Aliás, uma ilusão que a gente alimenta, que é natural na vida de todos nós, é que as pessoas sejam sempre do jeito que foram em outros tempos da vida, né? E, aliás, eu fico pensando que as amizades que são duradouras são aquelas que resistem a esses processos naturais de mudança. Se vocês tinham uma amizade que foi interrompida e retorna 3 anos depois, é claro que vocês não serão os mesmos. O que a gente precisa fazer, depois de um tempo como esse de distância, é reacomodar aquela pessoa a partir das diferenças que se estabeleceram com o tempo. É natural que a gente modifique. Eu, por exemplo, eu experimento isso o tempo todo, né? A minha vida muda muito. Um tempo eu estou aqui, outro tempo estou lá, e eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Eu tenho conhecidos e amigos, né, pelo Brasil afora. Alguns são amigos de verdade, fazem parte da minha vida, sabem tudo que eu estou vivendo. Outros são amigos, mas não são tão íntimos assim. Eu encontro menos, tenho menos oportunidade de partilhar quem eu sou. Outros são conhecidos ou são amigos de outros tempos, de 10, 20 anos atrás, que a gente foi perdendo o contato, a vida foi nos distanciando. E é natural que quando a gente se encontre, a gente esteja modificado. E seria uma ilusão a gente pensar que vai estar tudo como era antes. Aliás, é injusto a gente querer que o outro esteja do mesmo jeito. É uma injustiça com o outro a gente esperar que ele venha a agir da mesma forma. E muitas vezes, Isaac, quando nós queremos que seja da mesma forma, a gente se priva do novo tempo que a amizade pode representar na nossa vida. Quando a gente começa a criar aquela necessidade de fazer o outro ser do mesmo jeito que ele era naquele tempo, a gente acaba perdendo a oportunidade de ter o outro como ele é hoje. Não é verdade? Muitas vezes, na nossa ansiedade de querer que o outro volte a ser quem ele era, a gente perde a oportunidade de ter quem ele é hoje, que a gente modifica. Veja bem você. Tudo aquilo que aconteceu na vida dele ao longo desses 3 anos, que você não esteve presente, que você não viu, você perdeu um pouco o contexto do outro. Eu gosto de dizer que se você quiser verdadeiramente conhecer e compreender uma pessoa, entre no contexto dela. É igual conhecimento. Você não pode pegar uma frase, retirá-la do texto e querer entendê-la. Isso, do ponto de vista hermenêutico, é um crime. Todo texto pede um contexto. A pessoa humana também. Quer entender uma pessoa, vai visitar um pouco a família dela. Quer entender quem é seu amigo, por que ele age desta ou daquela forma, comece a conhecer um pouco mais a família deste seu amigo. Por isso que às vezes é mais fácil você entender o amigo quando você conheceu toda a família dele, o lugar onde ele nasceu, quem foram as pessoas que fizeram parte da vida dele. É interessante, né? De algumas pessoas nós possuímos o presente, mas outras possuíram o passado. Como é que eu posso amar alguém no presente desta vida se eu não tiver consciência que ele tem um passado que não me pertenceu? Chegou na minha vida agora e chegou trazendo uma história.
O amor consiste nesta investigação positiva, né? Não é fazer, quero agora, vou fofocar, não. É um processo natural. Tanto é que faz parte da vida dos amigos contar o passado. Porque de alguma maneira nós estamos entregando para ele as chaves que nos abrem. Não é assim? Nós temos uma história. E não é para qualquer um que nós entregamos a chave da nossa história. A gente precisa confiar. E a amizade é um processo natural, onde você vai conhecendo o outro a partir do que ele manifesta, né? O outro é sempre um fenômeno diante de mim. Por que é um fenômeno? Porque ele é manifestação. Um dia você conhece o que ele tem de melhor, um dia você conhece o que ele tem de pior, e você vai juntando tudo isso. Você começa a saber como é que ele reage quando ele está com medo, quando ele está inseguro, como é que ele se mostra corajoso, como é que ele reage no momento que você está precisando de segurança, no momento que você chora, como é que ele reage diante do seu choro. O amigo é um aprendizado constante. O amigo é um território que você vai desbravando aos poucos, né? E junto. É aí que você vai identificando. É aí que você vai reconhecendo o tanto que deste território você já pode dizer conhecedor. Já chorou com ele? Já alegrou-se com ele? Já se desesperou com ele? Já sonhou com ele? Já ficou desempregado com ele? Já teve dinheiro com ele? Já esteve quebrado com ele? Não é assim? São 3 anos, meu amigo. São 3 anos que você ficou fora. E talvez podem ter sido anos que modificaram demais a pessoa. Porque às vezes a vida é assim. Você tem aquele marasmo, aquele período, e de repente 1 ano é fundamental para influenciar radicalmente o jeito de ser daquela pessoa. Por exemplo, na minha vida, o ano de 1991 foi um ano definitivo. Mudou muita coisa na minha história. Foi o ano que eu saí de Minas Gerais, que eu fui morar em Santa Catarina. Foi o ano em que morreu o meu pai. Foi o ano em que os meus amigos, que até então eu tinha próximo de mim, ficaram distantes. Foi um ano em que eu passei inteirinho sem ver a minha mãe. Fiquei 1 ano e meio sem ir em casa. Veja bem, quando eu volto um ser humano modificado. Porque foi um ano intenso. Foi um ano de muitas realizações. Eu não posso, os meus amigos que me esperam, aqueles que verdadeiramente estão dispostos a continuarem meus amigos, eles vão dar uma observada, né? Como é que ele está? Como é que será que ele encarou a morte do pai? Como é que será que ele viveu esse processo de transição? É assim, meu caro. Não queira que o seu amigo seja o mesmo de 3 anos atrás. Mas agora você tem a oportunidade de demonstrar a sua qualidade de amigo. Porque a nossa capacidade de ser amigo precisa o tempo todo ser adaptada, ser modificada, ser melhorada. E isso é bom demais, você saber que ao longo da vida você tem a oportunidade de aprimorar a sua capacidade de amar. Isso é uma urgência, aprimorar o nosso jeito de amar, aprimorar o nosso jeito de lidar com as pessoas, porque esse é o nosso cartão postal. O que conta a nosso respeito? O que verdadeiramente transforma, né? O que verdadeiramente conta na nossa existência? É a maneira como nós lidamos com as pessoas. Uma pessoa dá ou menos certo, dá mais certo, dá menos certo, à medida em que ela é capaz de articular o que ela é com aqueles que estão sendo ao redor dela. Uma pessoa faz mais sucesso, uma pessoa dá mais certo, uma pessoa galga mais espaço, uma pessoa alcança mais conquistas, toda vez que ela sabe articular bem quem ela é. E eu ousaria dizer aqui que ser está diretamente ligado, a qualidade do ser
está diretamente ligado à capacidade de amar. E amar não é outra coisa senão você articular o tempo todo aquilo que você é com aquilo que o mundo está sendo ao seu redor. É aí que a gente é amigo, não é? Você vai se transformar numa pessoa atraente para os outros à medida em que o outro percebe que você está articulando bem aquilo que você é com aqueles que estão ao seu redor. A gente quer ficar perto de quem faz isso com a gente, de quem se articula bem e de quem nos articula bem no seu jeito de ser. Porque a gente se enriquece, a gente cresce humanamente falando. Eu particularmente gosto, eu quero estar perto das pessoas que me articulam melhor. É uma questão de bom gosto, né? Eu quero estar ao lado de pessoas que me façam crescer. Mas toda vez que eu quero também exercer o mesmo na vida das pessoas, eu preciso ter essa sensibilidade. Olhar para ela, percebê-la que ela tem um contexto, que ela tem uma história e que agora está passando pela minha vida. A dinâmica é essa. Não tem outro jeito. O tempo todo passa pela nossa vida pessoas que nós nunca vimos, que nem imaginamos quem são. Esse é um mistério humano. Ou então pessoas que nós já sabemos quem são, mas quando a gente olha direito, a gente percebe que já estão modificadas. E esse é o desafio, minha gente. Nós continuarmos estabelecendo esses laços para que eles sejam cada vez mais duradouros, porque isso faz diferença na nossa vida, Isaac. Quando você sabe que no agora da sua vida, você, graças a Deus, pode contabilizar amigos de 10, 15, 20, 30 anos. Quem tem amigos antigos sabe do que eu estou falando. Quem tem amigos antigos sabe muito bem do que eu estou falando agora. Você saber que existem pessoas que lhe conhecem, que sabem dos seus... Eles são conhecedores da sua história, do seu contexto. Isso é muito rico. E sabe por que eles sabem? É porque eles souberam viver o tempo novo, é porque eles souberam viver as modificações, é porque eles não exigiram que eu fosse quem eu não era mais. É muito ruim quando na vida você percebe que o outro está querendo que você seja quem você não é mais. Mas também é muito gratificante quando você percebe que o outro notou que você está modificado. E mesmo modificado, ele integrou, reacomodou você na vida dele. Aí você se sente seguro. A vida me levou, eu fui modificado pela vida, mas eu ainda continuo podendo voltar no coração de muita gente. Não sei, não posso estar errado, mas eu acho que essa é a riqueza que vale a pena. Mesmo porque todas as outras só têm graça se a gente pode dividir com quem a gente ama. A riqueza que verdadeiramente vale nos dias de hoje é essa. É você saber que você tem muitas moradas humanas aonde você pode voltar. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo. Se quer apoiar o nosso canal e contribuir para a produção regular de conteúdo envolvente, é simples. Basta acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse ato simples, você estará nos proporcionando um apoio essencial. Vamos aqui para um outro e-mail, que na verdade eu já queria ter atendido na semana passada. É do Robson Antônio, que escreve assim, lá de Uberlândia. Ele é católico, praticante, mas ele disse que não acredita na vida eterna.
Ele acredita que foi criado por Deus, mas que depois que nós morrermos, tudo vai acabar. Da mesma maneira como você desliga um computador. Ele está com câncer, tem 74 anos, e já pensou que quando morrer, será como apagar uma luz e tudo vai terminar. E ele pede que eu comente esse tipo de fé, né, que ele tem. Não sei se ele quer que eu faça um juízo de valor, nem estou disposto a isso, porque prefiro muito mais refletir a maneira como você crê. Você sabe, Sr. Robson, que o senhor não é único. É muito comum a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que até acreditam em Deus, mas não têm a crença na vida eterna. É interessante porque toda vez que nós acreditamos, primeiro, todo mundo acredita. A fé faz parte da nossa experiência de vida. Todos nós fazemos a experiência de fé o tempo todo. Eu sento nessa cadeira, eu estou confiando que ninguém pôs uma bomba nela. Não é verdade? Você vai mastigar um chiclete, quando você abre aquele pacotinho, você fica pensando que alguém possa ter envenenado aquele chiclete? Não. Você compra um pão na padaria, você parte, passa uma manteiguinha dentro, não é verdade? Faz na chapa, um cafezinho com leite, e você é a pessoa mais feliz da vida, do mundo, comendo aquele pãozinho, e você não está nem imaginando que alguém possa ter envenenado a sua manteiga. Então isso é experiência de fé. Na filosofia nós chamamos isso de a experiência mais prática que nós podemos fazer na fé. Você confia que as coisas estão em ordem. Isso é bom, porque quem não tem isso vive uma neurose, precisa até de tratamento, é o desconfiado. Tem gente que tem essa desconfiança tão arraigada que vira uma doença. Então, se você não tem essa desconfiança de tudo, você é uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Então você está em dia com o seu primeiro nível de fé, que é a fé na vida. Eu acredito que eu posso sair, que eu vou ter condições de chegar ao destino, que não haverá um terrorista no meio do caminho. É a boa fé. Estou agindo com boa fé. Depois você tem uma experiência de fé que abrange um pouco mais o território da espiritualidade. Isto é, eu tenho fé em Deus. Acredito que sou criado por uma força superior, né, por um Deus que é muito maior que eu. Aí você tem o contexto das religiões que ensinam as mais diversas formas e modalidades de divindade. Nós somos cristãos, acreditamos, judeus cristãos, né? Porque nós acreditamos num Deus criador, amoroso, trino, e aí toda a dimensão da nossa fé cristã católica. Agora, existem outros aspectos do desdobramento da nossa fé que são desdobramentos escatológicos, isto é, ultrapassam o limite do tempo. Porque enquanto eu vivo acreditando em Deus na minha vida diária, como é que Deus age na minha vida? Ele age no meu tempo, naquilo que eu sou, a partir da minha história. Eu sinto a ação modificando o meu jeito de ser. Eu sinto a ação de Deus modificando as pessoas que estão do meu lado. Eu posso ver essa ação no tempo. Vejo na criança, vejo no jovem, vejo no adolescente, vejo no velho. Agora, como nós acreditamos em Deus e nos desdobramentos de tudo aquilo que vem do processo religioso, do processo da mística, isso é muito diferente. E é aqui que você entra, Robson. Porque eu tenho encontrado muita gente pela vida que resumiu Deus a essa fé do dia a dia. Veja bem, é errado? Eu não sei. Sei que é diferente. Agora, o que eu acho é que a gente precisa fazer o passo a mais. Eu não consigo explicar o que será a vida eterna. E olha que eu dou aula de escatologia, que é essa ciência dentro da teologia que tem a pretensão de dizer como será depois que terminar tudo. Aqui, a passagem pelo tempo vai se findar. Então a gente acredita no início da vida eterna, que é onde moram todas as nossas esperanças. Agora, como será esse tempo lá? Que já nem é tempo, né? Já está errado até na linguagem, né? Quando eu queria fazer doutorado, eu queria falar justamente sobre isso. Da impossibilidade de se construir uma linguagem para falar das realidades escatológicas. Como é que eu vou falar do céu? Como é que eu vou falar do inferno? Como é que eu vou falar do purgatório?
Se para eu falar, você precisa entender. E se para você entender, nós precisamos usar o mesmo código de linguagem. Então, para falar de céu, a gente usa a categoria de tempo, a gente usa a categoria de espaço, a gente fala de lugar, não é? Você já assistiu aquelas novelas espíritas? Como é o céu? Sempre igualzinho. Aquele campo verde, as árvores, um tédio, as pessoas sentadas debaixo da árvore. Para mim aquilo é um tédio. Porque eu posso até gostar disso de vez em quando. Mas você imaginou o resto da vida desse jeito, gente, debaixo da árvore? E os carrapatos te incomodando? Tá vendo como isso é relativo? O inferno para o outro pode ser o céu para mim. E o céu para mim pode ser o inferno para o outro quando você vai pensar. Então veja bem, utilizar dessas linguagens para falar da eternidade é muito difícil. Então, Robson, quando você diz que não acredita na vida eterna, que você vai morrer e é como apagar uma luz, pode ser que você não se identifique com a linguagem que nós criamos para poder falar dessas realidades. É muito difícil, minha gente. É uma linguagem muito difícil. Quando eu morro, eu vou para o céu. Aí imediatamente a gente olha para cima. Só que cada vez mais as ciências estão descobrindo que para cima tem explicação. Não é verdade? São as galáxias, são isso, são aquilo. Então eu já não tenho mais como acreditar nessa localização de que o céu é lá em cima. Aí a gente então vai descobrir que a teologia vai nos propor categorias muito sofisticadas que às vezes são difíceis de nós compreendermos ou até de explicar isso para o outro. Aí eu fico tão desanimado, é como se eu desacossoasse de tentar explicar, né? Aí eu chego à conclusão assim, olha, é mistério. Eu prefiro ficar com essa resposta e dizer para você que é um mistério, a ter aquela sensação de que eu estou fazendo um discurso idiota só para você ficar sem me perguntar depois de novo. Para que eu vou calar a sua pergunta? Pode ser que a sua pergunta seja muito mais interessante que a minha resposta. Então eu não tenho o direito de retirar a fertilidade da sua pergunta e substituí-la pela infertilidade da minha resposta. Eu, como padre, como líder religioso, eu não tenho que te dizer como será o céu. Eu tenho que lhe fazer imaginar. Porque no momento que você imaginar, você criará o céu a partir das categorias da sua satisfação. Ah, mas isso então é uma loucura, padre. Não. Se Deus nos deu este dom, não é verdade? De sentir, de desejar, eu diria a você, o céu é a melhor parte da vida que você puder imaginar hoje, multiplicado por 1000, por 2000, por 3000. Agora, o bonito da vida é a gente viver essa tensão escatológica, pensando assim, hoje, no agora da minha vida, eu renuncio o inferno. Eu renuncio tudo aquilo que possa ser um instrumental de destruição para a minha vida, para a vida de quem está do meu lado. E aí eu continuo imaginando. Robson, eu não acredito que você não tenha esperança na vida eterna. Porque se você crê em Deus, meu amigo, é natural que você, sobretudo agora, neste momento de doença, você descubra uma parte da vida cheia de sabor. Sabe por quê? Porque a vida sempre tem sabor. Há sempre um sabor preparado para cada tempo da nossa vida, mesmo no tempo da doença, da dificuldade, da luta. Eu vi algumas pessoas muito especiais para mim morrerem. E eu posso confessar a você, Robson, que no momento que eu vi aquelas pessoas morrerem, eu sabia que existia um sabor naquele último suspiro. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta que o sabor existe até o final. E que a beleza da vida consiste em nós descobrirmos o sabor que eu posso experimentar agora. Agora, como será essa vida eterna? Não posso lhe dizer, meu amigo. Mas posso lhe sugerir que você imagine essa vida eterna da melhor forma possível.
Porque se você imagina da melhor forma possível, a sua vida agora é transformada. E é aqui que eu acho que se resolve esse conflito de fé humana, temporária, situada, com a fé na eternidade. Quando nós descobrimos que existe um laço e que o tempo está ligado a uma realidade que não é tempo, que o espaço está conectado num espaço que não é, como eu posso dizer, imaginar, porque não está na clausura dos meus conceitos. E a eternidade é isso. Quando você descobre que no agora da vida você tem a oportunidade de estabelecer um tempo de céu. É isso que eu luto, minha gente, para fazer isso em mim, nos outros que eu encontro. E é por isso que eu não permito que a mágoa fique muito tempo no meu coração. Porque a mágoa é um impedimento para que o céu exista. Toda vez que eu estou magoado com a vida, toda vez que eu estou magoado com as pessoas, o céu é paralisado dentro da minha vida. É como se os tijolos parassem de ser colocados. Avance a construção da sua eternidade. Não espere morrer para ser eterno, não. Adélia Prado diz que tudo que a memória ama já ficou eterno. E ela tem razão. O amor é essa realidade humana, dom divino em nós, que tem a possibilidade de eternizar tudo que a gente toca. Antecipe no tempo aquilo que já é eterno. Traga para o agora da vida o céu que te espera. O contrário não vale a pena. Trazer para o agora da vida o inferno que não queremos. O céu é agora. Então eu descubro isso. E não significa que eu não creia no céu depois. Mas significa que aquilo que eu espero é tão forte, é tão vibrante dentro de mim, por mais que seja impossibilitado de ser contado. É tão bom que não cabe nas palavras. Eu não sei lhe dizer. Se eu disser para você que eu sei lhe descrever do céu, eu estou mentindo. Eu só sei esperar por ele. E esperar por ele eu posso lhe ensinar. Como eu digo, como eu vivo essa espera. Contar para você como é o céu, eu não tenho possibilidade mesmo. Agora dizer que eu espero por ele, que eu construo no agora da minha vida essa esperança, e que vai ser bom. É isso que eu desejo. Que você, Robson, nesse tempo da sua vida, descubra o sabor que você tem direito. Não se preocupe com o que vai ser depois, meu amigo. Preocupe com o que vai ser agora, porque vivendo bem o agora, você naturalmente está construindo depois. E você não precisa esperar o câncer, a doença, a morte. Ainda hoje nós viemos para cá falando. Tantas pessoas morreram hoje. Estavam saindo para o trabalho, algumas se preparando. Nunca imaginavam que a morte iria chegar. Ela vem quando não esperamos. Estar doente não é nada. Estou cheio de vida e daqui a pouco posso não estar mais. Por isso que essa pergunta, essa indagação vale para todo mundo. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.